Assim, Mateus capítulo 13, a partir do 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendem com o coração, nem e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Tome teu assento. Eu quero que você fique à vontade para entender acerca do poder do ouvir as coisas certas. Jesus está aqui falando algo muito importante e fala a respeito de um povo que ouve, mas não compreende, que vê, mas na verdade não querem ver. E eu começo esse sermão dizendo muitas vezes o quanto é difícil, num contexto de aconselhamento, você direcionar pessoas, você aconselhar pessoas. Porque nesse tempo de pastoreio, na caminhada pastoral, a gente descobre que as pessoas, na sua grande parte, na sua esmagadora maioria, só ouve o que lhes convém. A grande verdade, muito profundamente ligada a nós, é que nós só estamos dispostos a ouvir aquilo que nos convém. Quando não nos convém ouvir, nós não damos ouvido. Mas a grande verdade é que nós estamos em busca de palavras que agradem o nosso coração. Palavras que trazem conforto à nossa alma. E não é à toa e nem em vão que a geração de coach se dá muito bem nesse tempo. Porque os coach, eles nasceram para suprir uma necessidade de uma época, falar aquilo que o povo quer ouvir. E eu diria, falar aquilo que o povo gosta de ouvir. Quem não gosta de ouvir palavras do tipo, você vai ser vitorioso? Quem não gosta de ouvir palavras do tipo, Deus vai te dar uma bênção? Mas Jesus fala de um coração endurecido quando a palavra é concernente ao reino dos céus. Este mesmo coração que se dispõe a ouvir palavras agradáveis, é o mesmo coração que se endurece para ouvir o que nós precisamos ouvir. Irmãos, nós padecemos, nós caímos em ciladas, porque nós rejeitamos ouvir o que nós precisamos ouvir. E muitas vezes ao aconselhar pessoas, muitas vezes ao conversar com pessoas, eu digo, não adianta você conversar com as pessoas, se não for aquilo que elas não querem ouvir. Entra por um ouvido, como nós usamos esse termo, essa expressão, entra por um ouvido e sai pelo outro. E Jesus está falando em parábolas, e dizendo para estes discípulos, dizendo da seguinte forma, eu falo com vocês e vocês compreendem, mas aos outros eu falo por parábolas. Porque nele se cumpre a palavra de Isaías. Este povo endureceu o seu coração e ouve de mau grado. Esta é a verdade desta geração. Quando nós olhamos lá no livro de Isaías, capítulo 1, quando Isaías tem a visão de Judá e de Jerusalém, que este povo está passando por tantas lutas.
que este povo está passando por tantas misérias, tantas percas, tantos pecados, e mesmo assim eles continuam cultuando a Deus, mesmo assim eles continuam oferecendo sacrifício a Deus, mesmo assim eles continuam ofertando sábados e luas novas a Deus, e Deus chega para eles através de Isaías e diz assim: eu estou cansado, Deus dizendo isso lá no livro de Isaías capítulo 1, eu estou cansado das vossas ofertas. Eu estou cansado e não posso suportar mais os vossos atos e assembleias solenes. Por isso que quando vocês estendem as suas mãos e oram a mim, eu não as ouço. Eu não ouço, Deus dizendo, eu não ouço a oração de vocês. Eu me viro contra vocês, porque vocês não me ouvem. Porque vocês estão com as mãos cheias de sangue, porque vocês é de dura servir, em outras palavras. E quantas vezes nós estamos semelhantes a esta geração de Judá e de Jerusalém, que não ouve a Deus. E esse é um problema profundamente ligado ao ser humano, na sua grande parte. Quando você vai dar um conselho a um filho, o que acontece? Os seus conselhos trarão grandes benefícios para um filho, mas ele sempre rejeita os conselhos. Por quê? Porque o que você fala não é o que ele quer ouvir. O grande problema nosso é que nós não gostamos de ouvir aquilo que nos desagrada. E engraçado que tem até uma história, um homem conta uma história daquela Branca de Neve, os 7 anões, e tem uma malvada, e ela chega diante do espelho, e diz: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E o espelho diz: não, não tem. E passa dia, e ela no outro dia diz assim: espelho, espelho meu, há alguém mais linda do que eu? O espelho diz: não. Mas chega um certo dia, em que ela novamente se apresenta diante do espelho e diz: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: tem. Ela falou: quem é? Branca de Neve. A partir daquele dia ela vira bruxa, se transforma e vira assassina. A pergunta é: em que você se transforma quando você ouve o que você não gosta? Em que você se transforma quando você ouve aquilo que você não gosta? As grandes verdades que muitas vezes são faladas, revela muitas vezes o nosso coração. Nos relacionamentos, casamentos, quando um fala para o outro aquilo que ele precisa ouvir, não gosta de ouvir a verdade, porque nós, repito, só gostamos de ouvir o que nos convém. Quando alguém chega até um pastor, um missionário, seja quem for, para se aconselhar, ele geralmente, eu costumo dizer que ele vem com um bolo pronto. Geralmente é assim. Quando alguém vem se aconselhar, ele vem com o bolo pronto. O que ele quer é dizer assim: pastor, eu vim com essa ideia, eu só preciso da sua confirmação. Ele não quer direção, ele não quer ouvir nada, ele quer ouvir a seguinte coisa: vai que vai dar certo. Ele é como o rei Acabe, que prepara diante dos profetas de Baal, e diz assim: olha, eu não gosto, presta atenção, eu não gosto do profeta Micaías. Eu não gosto de Micaías. Acabe dizendo. Josafá diz assim: não fala assim, meu rei, porque esse homem é um homem de Deus. Vamos chamar esse profeta. E quando chama o profeta Micaías, e aí o rei, diante de todos os seus profetas, diz assim: Micaías, descerei eu para a guerra, sim ou não? Micaías diz: se tu descer, tu não volta. Aí o rei falou assim: eu não te disse, Josafá, que esse miserável só fala o que eu não gosto? Pois eu vou prender ele em pão de dores até que eu volte. Mas profeta que é profeta fala o que Deus manda, e o profeta diz assim: se tu voltar, Deus não falou na minha boca, tu vai, mas tu não volta, tu morre lá. E assim aconteceu. E nós aprendemos que nós temos mais necessidade de ouvir o que precisamos ouvir do que ouvir o que nós queremos ouvir. Você não tem que estar em busca de confirmação, você tem que buscar direção.
Você tem que buscar direção de Deus e não confirmação, porque muitas vezes nós fazemos plano com o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, e nós queremos andar segundo os desejos do nosso coração. E quando vamos consultar a Deus, quando vamos conversar com o pastor, nós queremos que confirme tintim por tintim aquilo que está no nosso coração. E aí o problema está aí, porque nós não estamos abertos a ouvir o que Deus tem para falar. Nós estamos abertos a ouvir o que Deus tem a confirmar no nosso coração. Esse é o problema, irmão. A dificuldade que as pessoas têm de ouvir. E aí quando eu vejo alguém aconselhando o outro e o outro retrucando, eu falei, meu filho, você está perdendo tempo. Jesus falou que não é de muito falar que será ouvido. Quando uma pessoa não quer ouvir, você vai passar a noite toda, o dia todo falando com ele. Ele não vai lhe ouvir. Porque não é aquilo que ele espera. Não é aquilo que está no coração dele. Você vai passar a vida toda dando murro em ponta de faca. Deixa quebrar a cara, irmão. Você está falando, irmão, isso aqui é veneno. Não, mas é bonito. Então beba o copo cheio, irmão. Aí vai falar o quê? Se você está dando a direção à pessoa, vai para a direita. A pessoa está dizendo, não, vou para a esquerda. Vá, se arrebenta. Eu não quebro a cabeça. Não esquenta o meu juízo. Você quer ir para a esquerda? Vai para a esquerda, irmão. Mas o caminho que Deus está te direcionando é para a direita. Se você quiser ir para a esquerda, vá em paz. Mas Deus está mandando você ir para a direita. Então nós temos essa dificuldade de ouvir. Perceba que Jesus diz no versículo 14 do capítulo 13 que nós lemos: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Ou seja, eles ouvem, mas não aceitam. A grande verdade é que as verdades que nós precisamos ouvir, ouvimos, mas não aceitamos. Porque não é aquilo que nós esperamos. E aí Jesus vai dizer, queridos, que não é do muito falar que nós seremos ouvidos. Jesus diz que não é do muito falar que a pessoa será ouvida. Você vai falar o ano todo, a pessoa nunca vai te ouvir, porque ela não está disposta a ouvir aquilo que não agrada a ela. Mas a palavra de Deus, as direções que Deus nos dá, embora aparentemente possa não ser agradáveis aos nossos ouvidos, mas trazem vida, paz e graça para nós. É tudo que nós precisamos. Volta e meia nos pegamos dando pérolas aos porcos. Jesus fala isso em Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando a despedacem. Quando você fala, quando você aconselha, quando você está dando a direção à pessoa que ela não quer, é como você jogar pérolas aos porcos. É como você jogar diamante para os porcos. Ele vai se lambuzar, porque não é aquilo que ele espera. É difícil você direcionar uma pessoa quando esta já tem no seu coração a sua própria opinião formada. O salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele está dizendo: tudo que eu vivo é na direção da tua palavra. Tudo que eu vivo é na direção do Senhor. Eu não vivo segundo os desejos do meu coração. Eu vivo segundo os desejos da tua palavra. Aliás, o próprio Deus ele vai dizer em Isaías 1,19 para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém, que estava vivendo uma escassez, que estava vivendo totalmente em quebra de princípios. Aquele povo estava vivendo quebrando princípio e quebrando princípios, e achando que mesmo vivendo em quebra de princípios, eles achavam que Deus ouvia eles, porque eles ofertavam para Deus, faziam um sacrifício para Deus,
Mas Deus reprova eles, porque eles não ouvem, e Deus vai dizer no versículo 19 do capítulo 1 de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se vocês quiserem, mas se vocês me ouvirem, me derem ouvido, atentar para o que eu digo, prestar atenção, tomar posse da minha palavra, tomar posse da minha voz, então vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês desobedecerem, se vocês não me ouvirem, vocês padecerão. Você já viu filho desobediente que não ouve pai se dá bem na vida? Eu nunca vi. Por quê? Porque só quebra a cara. Mas por que não ouve o pai? Porque o pai nunca fala o que o filho quer ouvir. Por que Eva deu ouvido à serpente? Por que Eva deixou de dar ouvido a Deus para dar ouvido à serpente? Porque a serpente falou o que ela queria ouvir. Simples e básico. Eva deixou de dar ouvido a Deus para dar ouvido à serpente por um único motivo: a serpente falou o que Eva queria ouvir. E o diabo sabe que o ser humano é tendencioso a ouvir aquilo que gosta. Então o que ele faz? Ele fala o que você quer ouvir. Então o inimigo fala justamente o que você espera ouvir, gosta de ouvir. Porque é muito mais fácil eu obedecer a algo que eu estou ouvindo que me agradou, do que ouvir algo que não, e obedecer o que não me agradou. E as verdades de Deus, preste atenção, via de regra, sempre vêm para nos confrontar. As verdades de Deus sempre vêm para nos confrontar, para nos corrigir, para nos direcionar, para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes existe um conflito entre aquilo que eu ouço da parte de Deus e entre aquilo que eu estou querendo ouvir. E Deus muitas vezes não vai falar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. Por isso nós precisamos atentar para o nosso coração e entender que ele está duro para ouvir aquilo que nós estamos precisando da parte de Deus. A dureza do nosso coração impede que nós venhamos ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, e depois nós reclamamos. Já viu alguém que faz as coisas por conta própria, quebra a cara, depois ele vai reclamar com Deus? Já viu filho que não obedece, não ouve, quebra a cara, depois quem é que sobra? O pai e a mãe, que vai ouvir agora. Aí o pai diz assim: mas eu não te falei, eu não te avisei, eu não te disse. Então nós precisamos entender, queridos, que quando nós dispomos a ouvir a coisa certa, nós prosperamos. Quando nós tomamos posse daquilo que Deus tem para nos dizer, daquilo que Deus fala conosco, nós voamos, irmão. Quantas vezes Deus falou algo para mim que eu não queria fazer, que confrontou diretamente a minha vontade, mas eu disse: a vontade de Deus, entre a vontade de Deus e a vontade minha pode ser enganosa, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nela há vida, e eu a seguirei, e pronto. Entenda isso. As pessoas muitas vezes estão em busca de confirmação, elas não querem direção, É cada coisa que você vê. Você fala: meu filho, hoje eu estava aconselhando um casal lá de São Paulo, ligou para mim. Eu falei: mulher de Deus, você está errada nesse negócio aí. Pelo amor de Deus. Pastor, mas não sabia. Eu falei: sabendo não, você está errada. A palavra de Deus não diz isso. Vai lá, liga, resolve seu problema, depois ligou, tá certo, pastor. Pronto, está tudo na paz lá.
Aí muitas vezes entra em conflitos existenciais. Eu disse assim para ela: está valendo a pena? Está valendo a pena brigar tanto? Está valendo a pena tomar posse da razão? Está valendo a pena para você esse desgaste todo? Não está valendo a pena. Abra mão da razão e fique com sua paz. Eu falei: é mesmo, né? Então vai, irmã. Via de regra, aquilo que eu quero ouvir não é bom para mim. Via de regra, aquilo que eu quero ouvir não é bom para mim. Você já viu essa geração hoje de internet, dos pregadores, que prega aquelas palavras bem docinha, com adoçante? Porque independente do que você fez, independente do que você faça, Deus te ama, você vai ser vitorioso. Isso não é bom para você, irmão. Esses coaches, eu estava dizendo com um casal, eles pintam um quadro muito bonito. E esse quadro não serve para todas as casas. A realidade da vida não é uma receita de bolo, que você ouve uma boa palestra, que você ouve uma boa pregação, que você ouve um bom sermão. Os 7 passos da vitória muitas vezes não dá certo para todo mundo. As renúncias que você precisa fazer, os ajustes que você precisa ter, a realidade da sua vida, o que você precisa fazer, está profundamente ligado ao seu destino. E muitas vezes, nem sempre eu estou disposto a fazer o que eu estou ouvindo. Porque você dá uma direção à pessoa, ela toma uma direção totalmente contrária. Então é muito fácil eu querer ouvir coisas que me agradam, mas isso não muda a minha história. Isso não muda a minha vida, isso não muda o meu casamento, isso não muda as minhas finanças, isso não muda a minha realidade. Nada do que eu quero ouvir pode mudar a minha realidade financeira, material, espiritual, empresarial, conjugal, familiar. Nada disso pode transformar a minha história. Se nós não abrirmos o nosso coração para ouvir aquilo que de fato importa para nós, nós não teremos mudanças significativas da parte de Deus. Essa é a realidade. Tem muita gente fechando o coração para as verdades que podem mudar a sua vida. Tem muita gente fechando o coração para as verdades que podem mudar a sua vida. Se você vive uma quebra de princípios, as suas orações se tornam inválidas. Eu vejo muitas pessoas que perguntam: por que eu estou orando? Por que eu estou congregando? Por que eu estou fazendo isso? É tudo para Deus, mas nada está acontecendo. Dá uma observada se você não tem quebrado alguns princípios. Observe direitinho se as suas orações não estão sendo invalidadas por você mesmo. Porque não adianta eu orar aqui e invalidar logo em seguida. Deus ministrou muito profundamente no meu coração sobre isso, muito embora eu não vou pregar sobre isso, só para você entender. Tem pessoas que fazem as suas orações, cultuam a Deus, mas invalidam tudo isso logo em seguida. A pergunta é: será que eu mesmo não estou invalidando a oração que acabei de fazer? Porque questionar a Deus, o porquê que Ele não está me respondendo, o porquê que Ele não está me atendendo, o porquê que a minha vida não muda, é fácil. Agora, voltar-se para si mesmo e dizer: será que eu não estou invalidando as minhas orações? Será que eu não estou invalidando o meu culto? Será que eu não estou invalidando o meu louvor? Lembra que tem uma passagem ainda de Mateus, que Jesus vai dizer assim: em vão me adoram. Será que eu não estou apresentando uma oração em vão? Será que eu não estou apresentando um louvor em vão, uma adoração em vão, tendo em vista que, embora eu esteja fazendo tudo para Deus, mas ao mesmo tempo o meu coração se endurece para Ele e as minhas ações quebram princípios atrás de princípios?
Você precisa perguntar sobre isso. Você precisa questionar sobre isso. Você precisa ouvir sobre isso e dizer assim: talvez eu esteja quebrando princípios inegociáveis da parte de Deus. Eu já vi cultos e Deus ministrar no meu coração: tá, aquele culto é para mim, mas está quebrando um princípio. Eu já fui conversar com pessoas e orar por pessoas, e Deus ministrar no meu coração e dizer assim: tudo que ela precisa ouvir, ela não está preparada para ouvir. Se você falar, você arruma um inimigo. Se você for corrigir uma pessoa, você arruma um inimigo. Aliás, o próprio Provérbios vai dizer que se você corrigir um tolo, vai adquirir um inimigo. Corrige um tolo e você desencadeia uma briga. Corrige um sábio e ele se tornará seu amigo. É assim que o Provérbios diz. Porque se você vai falar as verdades que a pessoa precisa ouvir, ela se ofende. É por isso que a mentira é aceita e a verdade é rejeitada. Porque a verdade confronta, e a verdade muitas vezes exemplifica aquilo que eu não gosto de ouvir. E a mentira exemplifica aquilo que amassageia o meu ego. Exemplifica aquilo que eu esperava ouvir. Então é por isso que é muito mais fácil aceitar a mentira, falada de maneira doce, do que aceitar a verdade nua e crua. Porque a mentira, ela vem com açúcar, e muitas vezes a verdade vem amarga. Por isso que nós muitas vezes não aceitamos a verdade, não ouvimos a verdade, porque o nosso coração se endurece para a verdade e se amolece para a mentira. Esta é a geração mais enganada dos últimos tempos. Se você quiser hoje arrastar uma multidão, eu dizia isso, basta você falar o que o povo quer ouvir. Se você chegar na internet, fazer um canal no YouTube e começar a falar tudo que o povo quer ouvir, você vai ficar milionário. Aliás, é só olhar para a internet e ver os coaches que todos são milionários. Avião, carro de 1 milhão. Por quê? Porque eles estão falando o que o povo quer ouvir. Mas, em contrapartida, aqueles que pregam o que o povo precisa ouvir, eles não têm tanta evidência como aqueles que falam o que o povo quer ouvir. Essa é a verdade, irmão. Mas acontece que tudo que eu preciso ouvir, eu não estou disposto a aceitar. Essa é a verdade. Muitas vezes é inútil tudo que você fala com uma pessoa. Muitas vezes é inútil tudo que você fala com uma pessoa, porque ela não dá ouvidos. Ela não vai dar ouvidos. Essa é a verdade. O que eu quero ouvir, preste atenção, o que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir, muitas vezes, são coisas profundamente distintas. O que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir, muitas vezes, são coisas profundamente distintas. Como a verdade nos confronta, irmão. Como nós não queremos ouvir que estamos errados. É ou não é verdade? Já ouviu alguém dizer assim: meu irmão, você está errado. Ah, mas não tem não, você está errado. Nós não gostamos de ouvir isso. Mas Jesus falou aqui nessa palavra muito profundamente, que mais bem-aventurado, sabe o que quer dizer bem-aventurado? Felizes. Bem-aventurados os vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem. Tem gente que as coisas estão na cara dele, ele não quer enxergar. Não adianta você querer mostrar algo a uma pessoa que ela não quer ver. Não adianta você falar algo para uma pessoa que ela não quer ouvir. A pessoa só vai ouvir aquilo que ela gosta, aquilo que lhes convém. Se não me convém, eu não ouço.
Se me convém, eu ouço. E ponto final. Dificilmente alguém aceitará de bom grado a verdade de Deus. Dificilmente alguém aceitará os confrontos necessários para a nossa vida. Dificilmente alguém aceitará com bom grado aquilo que não esperava ouvir. E aí a pergunta é: quando é que a sua vida vai mudar? Se até aqui, ouvindo o que você gosta, ou esta geração ouvindo o que gosta não mudou, será que não está na hora de dizer assim: eu vou seguir o que eu estou ouvindo, embora eu não goste de ouvir? Essa é a verdade. Entenda isso. Provérbios 23, 9 diz: não vale a pena conversar com um insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não vale a pena conversar com um insensato. Quer dizer, não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. O que tem de gente quebrando a cara, o que tem de gente se afundando, o que tem de gente se dando mal, porque tudo aquilo que você quer e gosta de ouvir te leva ao precipício. Tudo aquilo que você quer e gosta de ouvir tem o dedo do diabo no meio. Mas tudo aquilo que você precisa ouvir para mudar a tua história, tem o dedo de Deus aí, te direcionando, dizendo: se vocês quiserem e me ouvir, vocês vão comer o melhor desta terra. Pastor, eu ouvi. Beleza, eu ouvi. Mas você tem que cumprir o que você ouviu. Porque quando você diz: eu ouvi, mas não pratiquei o que eu ouvi, tudo o que você ouviu se tornou inútil, em vão. Você não ouviu. Porque o que revela que de fato você ouviu é quando você põe em prática aquilo que você ouviu, irmão. Então esta palavra, ela é muito contemporânea, Jesus falando sobre parábolas e dizendo: porque o coração deste povo está endurecido. É difícil falar com alguém cujo coração está endurecido. E ouvem de mau grado com seus ouvidos e fecham seus olhos para que não vejam com os olhos. E fecha os ouvidos para que não ouçam e nem compreendam com o coração. Já viu você falar com alguém, a pessoa está no mundo da lua? Ela está fazendo o que está ouvindo. É igual o homem, né, irmãos? Vamos falar aqui. A mulher está falando 10 horas, o homem não está ouvindo 5 segundos. Ele ouve os 5 minutos, o resto ele... Que o homem tem dificuldade de ouvir, não é? Então você pode falar onde quer. Você vai falar com ele, vai mandar fazer um recado lá, fazer como é que chama? Mandado, que minha mãe falava, né? Eu lembro quando era menino, minha mãe mandava comprar 10 coisas, eu comprava 2. Mas não te falei, eu não ouvi. Porque você não prestou atenção, você não deu ouvidos. Mas se você abrir o teu coração para ouvir o que Deus tem para a tua vida e dizer: a partir de hoje, eu vou ouvir tudo que Deus tem para mim. E eu vou fazer da palavra de Deus lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e seguirei à risca tudo que a palavra de Deus me manda. Então você viverá o melhor desta terra, prosperará naquilo que Deus te encaminhou e na direção de Deus para a tua vida, porque o que você precisa é tudo que Deus tem para falar com você, é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os teus pés. Por isso não despreze a palavra, ouça, abra o teu coração, amoleça o teu coração para ouvir o que Deus tem para a sua vida, irmão.
se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Receba esta palavra no teu coração.